Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa, talvez, por alguns erros que eu possa ter cometido ao longo desses vídeos, mas queria principalmente incentivar vocês a continuar com essa leitura. Talvez que meus vídeos sirvam simplesmente para um incentivo, de vocês irem atrás, talvez procurarem sempre em mais pesquisas ou talvez em mais conversas voltadas a estes textos bíblicos, né? Talvez numa catequese, todos esses vídeos possam ser levados de uma forma até bem mais extensas, de forma que conheçamos, né, cada vez mais todos eles. Então, para dar continuidade a isso, eu queria falar a respeito de alguns livros, né? Tanto os deuterocanônicos quanto os livros sapienciais, que muitas vezes também são munidos de explicação, e eu gostaria muito de talvez falar um pouco a respeito deles aqui. Antes de tudo, é muito importante que a gente veja uma distinção entre o que é um livro apócrifo e o que é um livro deuterocanônico. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que os livros apócrifos são livros que não fazem parte da Bíblia. São livros que foram escritos também ao longo de toda essa história, ao longo de toda essa sagrada tradição, mas que a igreja viu que talvez esses livros não fossem inspirados de fato pelo Espírito Santo, devido a conter algumas heresias, conter inclusive alguns termos místicos e tudo, algo que não vai de fato ao encontro, né, do que vemos nos outros evangelhos, né? Existe uma lista bastante grande assim dos livros apócrifos, mas o que eu gostaria talvez de mencionar do que é utilizado desses livros é basicamente o contexto histórico, né? Um exemplo muito bom é que talvez sem esses livros apócrifos hoje não conheceríamos, por exemplo, o nome dos 3 reis magos que visitaram Jesus naquela época, né? Percebe então que esses livros apócrifos não servem para talvez fazer um estudo teológico ou talvez um estudo que de fato remeta a assuntos inovadores a respeito de Cristo. Não, são livros que de certa forma foram de fato escritos, mas que a gente absorve principalmente o contexto histórico daquela época e daquele autor, né? Temos, por exemplo, o Evangelho segundo Nicodemos, ou também diversos apocalipses escritos, né? Mas, de fato, estes não são utilizados inteiramente, digamos assim, pela Igreja Católica, né? E os livros deuterocanônicos são um pouco diferentes desses livros, e que talvez também surja um pouco de repercussão, porque isso é o que distingue a nossa Bíblia católica da Bíblia protestante. Vale lembrar que a Bíblia protestante ela é tão válida quanto a nossa, ela é tão sagrada quanto a nossa. A diferença é que nós optamos por alguns livros a mais. Isso parece talvez algo um pouco novo, um pouco recente, mas não. Esses livros foram escolhidos há muito tempo, desde o início da era cristã, quando os judeus, naquele período, decidiu por extinguir alguns livros do cânon deles, principalmente por estar se iniciando essa ideia dos apóstolos que escreviam suas cartas, escreviam seus testamentos. Então os judeus preferiram condensar melhor o livro deles e por isso retiraram todos os livros que foram escritos em outras línguas e livros também que foram escritos fora da terra de Israel. Mas a Igreja Católica, vendo que muitos desses livros remetiam a boa parte da história de Jesus, sem contar também que existem histórias belíssimas, como a de Tobias, como a de Judite, que eu recomendo muito que leiam, porque são histórias de fato fascinantes e que têm muito a nos ensinar, né? Mas os judeus preferiram por tirar essa, e os nossos papas, os nossos primeiros papas, decidiram por mantê-los, né? Devido ao vasto ganho que se tem tendo estes livros consigo. Eu, de fato, não sei o motivo de Lutero ter escolhido por retirar estes livros, né? Talvez exista uma explicação protestante para isso, mas a verdade é que, de fato, isso não diminui, digamos assim, a nossa Bíblia. Muito pelo contrário, acrescenta, porque são livros que eu, de fato, recomendo muito e que foi bastante utilizado
ao longo de toda essa nossa tradição, né? Feito então essa distinção, e recomendo também que leiam, porque são de fato histórias muito boas, passo agora para os livros sapienciais. E o que eu digo a respeito desses livros sapienciais é que é importante que a gente tenha um cuidado para se ler. Porque, assim, de fato são muito belos, né? A gente vê que os Salmos, por exemplo, são de fato muito belos, né? A gente vê que Davi, é o autor de muitos dos Salmos, expressa como que um cântico o amor que ele tem para com Deus. E isso é muito bonito. Nós podemos fazer, talvez, muitas das nossas orações voltadas para o Salmo, assim como se dão boa parte das leituras da Liturgia das Horas, que também recomendo bastante no quesito de oração. Mas a gente precisa ter um cuidado porque ao se ler, a gente percebe que aquele texto vem carregado de muita cultura da época. Então existem palavras como meu Deus é maior do que o seu, que Deus destrua todos os meus inimigos. E a gente percebe que isso não é algo que nós carregamos ainda culturalmente após a vinda de Cristo. Então a gente precisa fazer essa leitura, talvez destrinchando mais um pouco desse conhecimento, lendo com um pouco mais de atenção e de cuidado, mas com certeza aproveitando e muito essas leituras, porque de fato são livros belíssimos, são livros que nos instruem bastante, tanto nos nossos momentos de dificuldade, quanto também nos nossos momentos de compreensão, como no livro de Jó, que fora escrito para mostrar para as pessoas que o sofrimento também acomete aos justos. As pessoas boas também podem passar por dificuldades, porque essas dificuldades vêm para nos ensinar, assim como ensinou a Jó, que demonstra tamanha paciência, frente a todas as dificuldades, né, que ele passa. Então, são livros de fato muito belos, que também recomendo a leitura e que se suceda, né, desde o início, passando por os livros também sapienciais, para reconhecer toda a beleza. E confesso para vocês que depois de conhecer talvez um pouco mais da história de Davi e um pouco mais desse período de exílio da Babilônia que eles passaram, esses salmos ficam ainda mais ricos para nós, porque a gente começa a entender um pouco mais do contexto ao qual eles foram escritos. Sendo assim, a gente consegue absorver bem mais informações e também atribuir isso às nossas dificuldades, às nossas lutas. Então, fico aqui mais uma vez para recomendar essas leituras e que continuem com afinco, né, na leitura de toda a Bíblia. Amém? Fiquem todos com Deus.